apresenta uma nova série de encontros Entre Nós Uma Ponte. Durante os meses de agosto e setembro, nossa pauta será como a arte, educação e a vivência do comum ativam trocas subjetivas, construção de saberes, modos de resistência, em que os agentes aí envolvidos experimentam o duplo trânsito entre educar e educar-se numa prática de liberdade. Algumas questões rondam esse nosso novo tema para essa nova série. Primeiramente, acho que é preciso a gente falar, né, o que a gente tem ouvido e lido em tempos de pandemia sobre a educação. A todo instante a gente ouve a educação não pode parar. Apenas alguns dados para a gente se contextualizar. Somente nas primeiras 3 semanas da pandemia, aproximadamente 1,5 bilhão de estudantes ficaram fora de ambientes escolares em aproximadamente 156 países. Ainda é impossível precisar o impacto. E enquanto as salas de aula permanecem fechadas, no Brasil há uma reconfiguração das já precárias condições de ensino que passa a acontecer à distância. A imensa maioria dos alunos não possui computador, a internet é de baixa qualidade quando existe, quem tem celular não possui dados suficientes e nem mesmo um ambiente para se concentrar nas aulas à distância. Para os professores, a realidade também se complica. Não há recursos financeiros suficientes, nem equipamentos tecnológicos e nem recursos materiais para a produção das atividades. Uma outra questão também que é importante para essa nova série que a gente começa hoje são as narrativas que alinhavam arte e educação. Essas narrativas debatem sobre muitas perspectivas as relações entre essas práticas e as potencialidades desses espaços de experiência na construção de um comum e de sensos de comunidade. Exercícios artísticos e pedagógicos são instâncias que vivem de atravessamentos e transbordamentos que se nutrem, se contaminam e constituem redes de apoio e imbricamentos poéticos e políticos, o que nos leva mesmo a pensar que o desenho de novos mundos deve estar nas mãos de quem habita esses lugares de imaginação. Bom, para debater assuntos que tangenciam essas questões, que aprofundam essas questões, nosso primeiro convidado é o educador, professor e artista Jorge Mena Barreto. Boa tarde, Jorge. Muito obrigada pela presença, pela participação. Jorge está em Amsterdã, fazendo essa conexão aqui com o Brasil pelo MUBI. Vou te apresentar rapidamente, tá, Jorge? Bom, as práticas de pesquisa e de criação do Jorge têm se dedicado aos desdobramentos da noção de arte site-specific há mais de 20 anos, numa perspectiva sul-americana. Em 2014, o Jorge fez pós-doutorado na UDESC, em Florianópolis, onde ele colaborou com um biólogo e um agrônomo para investigar relações entre o site-specific e a agroecologia, com ênfase em agroflorestas. Em 2016, o Jorge participou da 32ª Bienal de São Paulo, quando mostrou o seu premiado projeto Restauro, um restaurante que operava a partir de uma rede complexa de regeneração ambiental em colaboração com agroflorestas do MST do estado de São Paulo. O projeto viajou para Serpentine, em Londres, em 2017, onde o artista trabalhou com um especialista em plantas alimentícias não convencionais, também com ilustradora botânica e produtores orgânicos locais. Atualmente, o Jorge se dedica ao seu segundo pós-doutorado na Inglaterra, que resultará num trabalho que vai apresentar na Bienal de Liverpool em 2021. Em 2020, enquanto o Jorge estava na Jan van Eyck Academy na Holanda, ele fez uma publicação em parceria com o Joelson Bugila. E atualmente o Jorge ainda é professor da UERJ, mas em 2021 o Jorge vai passar a ser professor da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, nos Estados Unidos. É isso, Jorge? Ufa, falei tudo? É isso,
É Obrigado, isso, né? obrigado. É longo esse currículo. Mas, Sim, Jorge, faz vamos lá. 50 anos. É bom, é bom, é bom. Mas vamos lá. Eu acho que a gente pode começar lá do comecinho, né? Com um projeto que você realizou no Paço das Artes em 2007, quando você criou o Grupo de Educação Colaborativa. Ali você e outros artistas, né, vivenciaram experiências de convivência e de colaboração, e vocês ali pensaram em como os exercícios de mediação não precisavam ter a ver com uma explicação da obra, né? Assim, com uma espécie de apresentação de uma bula da obra, né? Nesse sentido, vocês acabavam por colocar em perspectiva a tarefa de mediação do educador, como também da arte contemporânea se dispondo nos espaços de fruição. Eu queria que você começasse já falando, Jorge, dessa nova perspectiva que vocês vivenciaram ali. Eu acho que tem muito a ver com algo que você já propôs também num outro texto seu, quando você falou da sobrevivência do espanto, ou seja, dessa relação com a obra que não precisa ser apaziguada, mas que guarda, de fato, zonas que podem ser percebidas, descobertas juntas e que não precisa ser um conhecimento fechado, né? E nesse sentido, essa percepção crítica experimentada tanto pelo educador quanto pelo público se desdobram numa espécie de contínuo da obra. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode pensar que o educador não era um profissional e não era um agente que estava ali ao dispor do público para sanar as dúvidas, né? Enfim, eu acho que essa é uma primeira questão e eu acho que você pode começar por aí, pelo grupo de educação colaborativa. Legal, Gal, obrigado, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje com vocês. É um grande prazer a gente continuar uma conversa, né, que já tem bastante tempo também a nossa conversa. E eu acho que são questões urgentes, né? A questão da educação é uma questão que me persegue e que eu persigo desde o início da minha trajetória como artista. E mais especificamente sobre o grupo de educação colaborativa, peraí, deixa eu começar a compartilhar algumas imagens aqui para tornar mais interessante também a nossa conversa. Só um pouquinho. Estão vendo? Sim, estamos vendo, Jorge. Tá. Então, bom, esse é um diagrama, né, do que me motivava no grupo de educação colaborativa. Eu acho que é importante, primeiro, situar um pouco de como que eu fui convidado para ocupar essa posição de coordenador do educativo, porque na minha trajetória, toda a minha formação, ela se deu em arte, né, em artes visuais, artes plásticas, e tanto meu mestrado quanto meu doutorado sempre em linhas de pesquisa que estão mais ligadas à prática do que à teoria ou à história ou mesmo à educação. E quando o Martin Grossman, na época, que foi quem indicou o meu nome para ocupar o cargo de coordenador do educativo do Paço das Artes, ele percebeu algo na minha trajetória que, mais do que a educação em si, me interessava como artista o momento da participação do público, né? O momento da recepção da obra, que é o momento que interessa ao educativo, né? É a zona de atuação do educativo. Então, a minha confluência com o educativo, ela se dá a partir da arte e não de um histórico de interesse meu na educação em si, né? Então, eu acho que isso é muito importante situar, porque é o tempero que eu trago
para o educativo do Paço das Artes, é um educativo que ele é coordenado por um artista, né? Então, acho que isso é super importante. E munido dessa teoria, né, munido dessas ideias, munido dessa prática, me interessava muito pensar, e nesse diagrama a gente vê, né, que ali mais embaixo onde fala recepção, menciona o ato criador do Marcel Duchamp, quando o Duchamp reflete, né, sobre o público ou o espectador como um co-formador, né, um co-autor do trabalho de arte, né? E a partir disso que eu comecei a entender esse momento como um momento de colaboração, né? E por isso que vem o nome, então, Grupo de Educação Colaborativa, de entender, né, que o ato criador ele se dá compartilhado, né, de forma compartilhada entre esses diversos atores, né, ou agentes, que são o artista, o espectador, a própria obra, o educador, e que, embora, claro, eles participem desse ato com digamos, diferentes qualidades, né, de aproximação do ato criador, ou diferentes perspectivas, eles se colocam num plano ou num estado colaborativo, né, que acaba sendo interdependente. Então, nos interessava, no grupo de educação colaborativa, sair dessas ideias, né, do público enquanto fruidor, ou enquanto leitor, ou enquanto experiência, ou enquanto espectador, e convocá-lo para trabalhar com a gente, né? Assim, o labor da construção de sentido que implica, que está implicado num trabalho de arte, né? E é importante dizer também que quando eu cheguei no Paço das Artes, o Paço não tinha uma tradição de educativos, né? Assim, a gente não tinha era um educativo que ele estava mais ou menos livre e aberto para uma experimentação. Então, isso também acabou criando um campo bastante amplo e receptivo a esses experimentos que a gente fazia, né, que buscavam criar esses processos que não hierárquicos, né, entre público, obra, artista e instituição, né, e mediador. Então a gente, para provocar essa leitura, né, do trabalho de arte também como um trabalho de construção, a gente usava essas vestimentas que a gente chamava de vestimentas enunciado, né, que eram macacões de fábrica, né, macacões de trabalho, enfim, que eram super úteis também porque tem muitos bolsos e mediadores muitas vezes carregam muitas coisas nos bolsos também, né, para fazer as atividades com os participantes. Então, essas são as duas imagens que eu trouxe para compartilhar com vocês do grupo de educação colaborativa. E algo que sempre me interessou na atuação nos educativos e que também era algo que a gente perseguia lá no Paço das Artes era de buscar formatos outros que não fossem os das visitas mediadas, né, ou visitas guiadas, até que a gente chamava na época. Então, esse sempre foi um grande desafio e uma grande dificuldade também, né, porque faz parte da expectativa da instituição a insistência nesse formato, né, de visita mediada. Então, isso era o que nos interessava também e que eu vou comentar mais também nos outros trabalhos sobre os quais a gente vai conversar hoje. Joia. Acho que aí a gente já tem uma ponte para um outro trabalho, que é o Café Educativo, né?
que é também um trabalho em que você se lança num outro processo de envolvimento e que você também tenta ali arquitetar um outro processo de envolvimento entre público, obra, artista, educador e instituição, né? E aí a minha pergunta, Jorge, é exatamente essa, assim, nessa construção dessa esfera pública de discussão, será que a noção desse espaço barra instituição propõe que o espaço e a instituição sejam uma espécie de agente educador, ou seja, mais uma camada nessa experiência artístico-pedagógica? Uhum. Sim, eu acho super interessante essa questão, Gal, porque eu acho que o café educativo ele justamente busca criar essa espécie, eu costumo me referir a ele como uma espécie de nó que é composto, né, por diversos fios. E um desses fios, com certeza, né, é o próprio espaço expositivo e a própria instituição, portanto, responsabilizada, né, como um dos agentes nesse estado educativo, né, o estado colaborativo que a gente pode usar de novo, né, para aproveitar essa expressão que veio do grupo de educação colaborativa. Então, o café educativo, só para quem não conhece esse trabalho, ele foi gestado, a ideia dele foi gestada justamente durante o tempo que eu trabalhei no grupo de educação colaborativa no Paço das Artes, né? Justamente buscando formatos para o educativo que não fossem tão dependentes, né, das visitas mediadas, como eu já disse. E o café educativo consistiria, então, na criação, né, de um ambiente de um café, onde tem uma bibliografia, onde é servido um café e onde o público é convidado a descansar ou mesmo simplesmente deixar o tempo passar. Só que a pessoa que serve esse café é um educador, né, que está ali meio disfarçado de garçom, mas que tem uma munição, né, que tem um repertório que pode ser acessado e pode ser ativado dependendo do interesse desse público, né? Então, esse educador ele se coloca muito num estado de escuta para saber se existe essa biodisponibilidade, né, do participador, essa fome, né, esse desejo de se engajar numa conversa e busca criar então esse ambiente de mediação, digamos, né, de digestão e metabolização da exposição de uma maneira que não seja diretiva, né? Então, o que se busca é criar um campo fértil, né, de mediação e potencialização daquilo que foi plantado na exposição, mas sem que exista um direcionamento para essas reflexões, né? Então, é como se a gente deixasse vários fios soltos, né, para que o público escolha quais fios que ele vai querer puxar para tecer, e daí também em colaboração com o educador ou não, né? Então, pode ser que a pessoa simplesmente queira um café. É engraçado que no grupo de educação colaborativa, no Paço, assim, esse trabalho ele também buscava criar uma certa rugosidade, né, no espaço expositivo para que o trânsito das pessoas pelo espaço fosse um pouco desacelerado, né? Isso foi algo que a gente observou no Paço, que as pessoas, porque o Paço, né, na época quando ele era ainda na cidade universitária, ele não tinha grandes atrativos para além do espaço expositivo, né? A pessoa entrava, via a exposição e já saía, né? Ela não se demorava na instituição, ela não tinha um tempo de elaboração daquilo que havia sido visto, né? E aquilo me parecia muito importante ter esse tempo, né, para que a exposição pudesse
sentar, né, ou assentar, ou a poeira baixar. Então, o café educativo ele é um pouco uma resposta, né, a esses trânsitos extremamente asseverados pelo espaço positivo e se baseia nessa percepção muito simples de que, às vezes, quando a gente vai ver uma exposição ou vai ver um filme e associa o cafezinho, né, a essa experiência, e se a gente está com um amigo ou enfim, alguém que nos acompanhe, esse momento, né, do café, onde a gente vai conversar sobre o filme ou conversar sobre a exposição, sempre me pareceu um momento muito fértil, né, e muito propício à criação de insights sobre aquilo que foi visto, né? Então, ele é um momento metabólico, ele é um momento digestivo, ele é um momento de elaboração. E isso me interessava, né? Assim, esse processo de absorção e assimilação daquilo que foi visto. Então, o café educativo ele pensa isso a partir dessa perspectiva, então, de embutir na própria experiência da exposição algo que seria lateral, né? Assim, e que no MAN, especificamente no Museu de Arte Moderna de São Paulo, esse espaço que a gente tinha ali, o espaço do café, muitas vezes ele não é um espaço muito convidativo para todos os tipos de público que o MAN tem, né? Ele é um café um pouco mais sofisticado, um pouco mais caro. Então, o café educativo também era um café que era oferecido gratuitamente, né? E pretendia criar esse ambiente um pouco mais inclusivo, né, para o público. Eu acho que é isso do café educativo. Sim, são experiências de educação e mediação, né, Jorge, que o tempo inteiro estão borrando as fronteiras entre o que pode ser um trabalho de criação artística, entre o que pode ser um dispositivo de mediação e também um exercício crítico, né? Assim, eu acho que o seu trabalho também tem essa potência quando ele cria esses tentáculos no ambiente expositivo, né? Então, nesse sentido, acho que a gente também pode resgatar um outro trabalho, que é o Desleitura, que são os tapetes, né, com as palavras que são esculpidas e não necessariamente a gente sabe de onde vem cada parte da palavra, né, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco do Desleitura como uma experiência e como um dispositivo de mediação, mas que guarda uma qualidade muito forte, né? Que é uma qualidade de ambiguidade, ou seja, ela é um dispositivo que, quando atua em processos educativos e pedagógicos, ele não tem de forma alguma a preocupação ou a intenção de uma coerência ou de uma certeza, né? E a gente sabe que ambiguidade e essa ausência de certeza são coisas que geralmente são banidas no ambiente pedagógico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Desleitura nessa zona de convivência que borra trabalho artístico, mediação e exercício crítico. Tá, bacana. Deixa eu só terminar aqui de passar o café educativo e daí é importante dizer, Gal, que essa primeira montagem, embora o café educativo, a primeira montagem dele foi em 2008 no projeto Arte Esfera Pública, que era de curadoria da Graziella Kunst, do Vitor César. Ele acontece na sua forma mais íntegra, digamos, né, ou de maneira mais robusta, no 32º Panorama da Arte Brasileira em 2011, com a curadoria do Cauê Alves e da Cristiana Tejo. E esse panorama especificamente, a proposta curatorial buscava artistas que costumam trabalhar na fronteira entre diferentes áreas, né? Assim, artistas etc., né? Para usar um termo do Ricardo Basbaum.
E no meu caso, o que motivou a Cris e o Cauê a me convidar foi uma percepção e um reconhecimento, né, de que a minha trajetória artística passava atuava, né, rente a programas educativos enfim, como professor. Então era essa espécie de trânsito, né, que motivou o convite para participar dessa exposição. E eu propus 2 trabalhos, né? Então foi o Café Educativo, e o segundo trabalho se chamava Desleituras, que é esse tapete que a mediadora Mirella está segurando nessa imagem, né? E esse trabalho, que também foi construído, né, assim, rente às preocupações do educativo do MAN, que é um educativo que tem muita muita tradição, né, tem muita história. Foi um trabalho que foi desenhado e pensado a partir dos trabalhos que estavam dispostos na exposição, né? Então, junto com a curadora Cecília BD, que eu convidei para colaborar comigo, a gente fez uma seleção de 26 obras, das 36, se eu não me engano, ou 38 que estavam presentes na exposição, e a gente criou uma espécie do que a gente chamou de resposta a essas obras, né? Ou traduções, né? Ou multiplicações até mesmo. E o que nos interessava com essas respostas, como você falou, não era criar palavras que de alguma maneira tentassem esclarecer aqueles trabalhos, mas muito mais multiplicar o que a gente também chamou de poeticidade do trabalho, né? Multiplicar, ou o que tu traz de forma tão interessante, né? Multiplicar a sua ambiguidade, né? Multiplicar a sua poética e as suas inquietações, né? Então a gente se colocou como uma ação educativa que não buscava respostas, mas multiplicar o veneno da obra, né? Multiplicar a sua picada, digamos. Então a gente imprimiu essas palavras, né? Essas 26 palavras em capachos, né? De borracha. E cada uma delas se referia a uma obra específica da exposição. Essa referência ela nunca foi revelada por nós. E o público, então, era convidado, nas visitas mediadas, a situar ou posicionar esses tapetes em frente da obra que eles achavam que tinha relação com essa palavra. Para nossa surpresa, assim, e das mediações que eu participei, o público nunca perguntou o que essas palavras querem dizer ou teve a dificuldade com a opacidade, né, que elas provocam. Já que elas não têm referente, elas deixam de ser um discurso transparente, digamos, né? E o público também, muitas vezes, agia de maneiras que nos surpreendiam. Por exemplo, colocava mais de um tapete na frente de uma obra, ou colocava um tapete que se referia a um setor inteiro da exposição. E esse texto movente, né, que se criou a partir desse trabalho, ele sempre mudava. Cada vez que a gente visitava a exposição, a gente encontrava uma outra configuração. Então, de uma certa maneira, ele também, no seu conjunto, né, já que eram palavras que ficavam se movimentando no espaço expositivo, ele quase que cria um texto crítico também, de uma certa maneira, sobre a exposição, né? Então, acho que tem mais imagem aqui. Então, a gente vê ali, tem duas imagens onde os tapetes já estão dispostos, né, na frente de obras. Uma
a obra do meio, que está escrito Inversão, é do Héctor Zamorra, do Jonatas de Andrade, Distância. E eram palavras inventadas, né? Eu acho que do Desleituras é isso. Eu achei bonito que você falou que as palavras criam opacidade, né? Eu acho que tem uma um duplo trânsito aí, né? Acho que é opacidade, mas também elas são muito porosas, né? Ou seja, parece que elas também abrem muitos caminhos, assim. Jorge, eu acho que a gente pode ir para o restauro, para uma conversa sobre o restauro, apresentado na 32ª Bienal. Acho que é um trabalho ali em que parece que desembocam muitas questões importantes da sua produção, né? No restauro, as noções de gestão e paisagem, de hábitos alimentares com o ambiente, essas relações estão muito imbricadas, essas relações estão muito atadas, né? Eu lembro que você afirmava ali que existia um sonho de que a revolução iniciaria no trato intestinal, e era muito bonito de pensar, né? Assim, como que uma revolução começa em algo tão pequeno, em algo tão particular do corpo humano. A minha pergunta é mesmo nessa noção de como o ato de se alimentar que você fala, né, que você falava no restauro, já que o ato de se alimentar é capaz de regenerar e remodelar a paisagem, como também de remodelar o nosso próprio corpo, né? Eu queria que você falasse um pouco da vocação pedagógica e educativa dessa regeneração, né? E que também é uma relação macro com o ambiente, né? Enfim, que questões ali circulavam em torno desse pensamento, dessa relação entre o sistema digestivo e a paisagem. Perfeito. Obrigado, Gal. Bom, o restauro, sem dúvida, acho que ele é assim, um momento de síntese, né, da minha trajetória, tanto das questões educativas como da reflexão sobre o site específico e sobre ambiente, né, e agroecologia. Então, e a dimensão educativa dessa obra assim, a gente acabou criando alguns conceitos, né, e alguns termos para se referir a esses processos pedagógicos, né, que a gente também nos interessavam, né, já que era uma obra que se dava justamente, né, nisso que eu no início da nossa conversa hoje chamei do momento educativo, né, e dessas metáforas de digestão e metabolização também estavam presentes literalmente na obra Restauro. Então, para quem não sabe sobre esse trabalho, ele consistia na criação de um restaurante, né, no pavilhão da Fundação Bienal durante a 32ª Bienal de São Paulo, e ele pretendia criar uma ponte ou uma conexão com as agroflorestas do estado de São Paulo, né? Nesse sentido, ele pensava o restaurante quase como se fosse uma pista de pouso para a floresta, né? Assim, no momento em que a gente trazia, aí vocês veem o caminhão que vinha, esse caminhão vinha de Ribeirão Preto, com produtos agroflorestais, né? E nos interessava pensar que esse alimento ele vinha carregado de informações, né? Ele vinha carregado de histórias que seriam lidas pelo público,
né? Mas não de uma maneira, não a partir de uma discursividade, né? Então a gente escolhe que esse espaço onde o restaurante é instalado, que ele seja bastante leve, né, em termos de texto e imagens, para realmente deixar que o alimento protagonize essa relação, né, de mediação com o público. Então, esse alimento, né, carregado de histórias, de complexidades e de informação da floresta onde ele foi cultivado, ele vai contar para os nossos corpos uma história de complexidade, né? Ele vai contar para os nossos corpos algo que a gente chamou de florestidade, né? Esse alimento ele traz em si uma florestidade. E esse processo de contação de histórias, perdão, a gente entendeu como se fosse um processo educativo, né? Assim, como se fosse um processo também de mediação entre a sociedade e o ambiente, e um ambiente mais complexo, e as agroflorestas são iniciativas de regeneração, né? E restauro da paisagem, né? E da terra. E a gente chamou esse processo, né, de mediação que acontece a partir do alimento de mediação celular, porque são as nossas vísceras, né, é o nosso sistema digestivo que se torna um dispositivo de leitura dessa florestidade, e as nossas células, então, passam a ser as receptoras últimas, né, dessa informação, e esse processo a gente chamou de mediação celular. Eu acho que interessa bastante assim no restauro e que para mim é uma novidade na minha trajetória como educador, de começar a entender a educação a partir de estímulos que não são baseados na cultura humana, né? Assim, de que maneira que a gente pode aprender com o alimento e de que maneira que ao invés de a gente usar o nosso cérebro para absorver uma informação, a gente usa as nossas vísceras, né? A gente descentraliza a nossa forma, digamos, mais assídua e mais comum, né, de absorção do mundo, que é muito a partir da visão, por exemplo, né, especialmente se tratando de uma exposição de artes visuais, para deslocar, né, essa superfície de relação, essa interface para outros sentidos, né? Sendo um deles o paladar e o sistema digestivo, né? E esse sistema digestivo como um espaço de relação com outras espécies, né? Então a gente está se relacionando com a floresta. O que a floresta tem para nos ensinar, né? A gente chamava também esse processo de uma pedagogia da floresta, né? E se a floresta tem coisas para nos ensinar, o que são essas coisas para além daquele conhecimento científico, né? Que é a gente saber o nome das espécies, por exemplo, né? De reduzir essas plantas, né? Que compõem uma floresta às suas espécies, né? O nosso sistema digestivo não seria também uma forma da gente aprender sobre a complexidade de emaranhado e de interdependência e de complexidade que se dá numa floresta, né? Então essas eram perguntas postas pelo restauro. E a outra dimensão do restauro que também interessava e que também propunha um certo deslocamento de sentido era uma tentativa de apreensão da paisagem sonora dessas florestas, né, que a gente visitou. Então, aí na foto a gente tem o músico Marcelo Vassen, que está com o microfone, então, capturando, né, o que a gente mais tarde veio a entender como uma biofonia, né, baseado num autor, Bernie Krause, que fala sobre a biofonia.
e captando também as assinaturas acústicas, né, de cada espécie, geralmente no entardecer e no amanhecer, é quando essa paisagem sonora está mais ativa, né, numa agrofloresta. E essas paisagens sonoras, e a gente fez questão, isso era algo muito importante, né, de entrevistar os agrofloresteiros dentro dessas paisagens sonoras, ou seja, a voz humana era apenas mais uma assinatura acústica num complexo, né, de outras assinaturas acústicas que estavam presentes nesses áudios. E isso gerou essa trilha sonora que era dividida entre revolução, plantio, manejo, plantas, educação, economia e política, né, que foram eixos e vetores que a gente pescou nas falas dos agrofloresteiros que a gente conheceu, que são, especialmente esses que com quem a gente trabalhou, né, são extremamente politizados, vinculados aos movimentos sociais do Sem Terra. A gente buscou traduzir, né, essa ideia de interdependência em todos os momentos do restauro. Então, o nosso uniforme, né, usar cada um ser uma letra e a gente dependendo do outro para formar, né, essa palavra restauro era uma brincadeira, então, que a gente propôs para atualizar, né, essas questões. Esse era um PF do dia. PF agroecológico era o nome. E essa é a última imagem que eu trouxe, um pouco como provocação também, né, assim, para a gente pensar essa dimensão para além do humano, né, da educação e da nossa interação com outras espécies, e dessa escuta ampliada, né, que busca não apenas uma discursividade humana, né, onde a gente se reflete, onde a gente se espelha, mas uma discursividade ou enfim, uma informação, ou uma informação de vida, né, uma pulsação de vida que está para além de uma relação antropocêntrica, né, com o espaço, com o ambiente, com a natureza. E então acho que essa é uma questão, né, que o restauro traz como uma ampliação também da minha maneira de pensar a educação, de pensar a pedagogia, que eu acho que, enfim, que é algo que eu ainda carrego, né, como uma questão presente. Jorge, a gente já tem perguntas aqui no chat, mas eu queria, só por curiosidade, que eu sei que é interessante de te ouvir falar sobre isso, quantas pessoas estavam envolvidas no restauro? Olha, a gente, assim, tinha vários níveis de envolvimento, né? Então, as famílias, tinha mais de 200 famílias, né, no estado de São Paulo que forneciam para o restauro, de famílias do movimento do MST. Então, Travou um pouquinho, o Jorge está em Amsterdã, já ele volta. Mas eu lembro que o Jorge falou que era algo como umas 500 pessoas envolvidas no restauro, envolvendo as famílias, envolvendo os educadores, envolvendo a estrutura da Bienal. Vamos ver se ele volta. Jorge. Acho que o Jorge volta daqui a pouco. Aqui a gente tem perguntas da Ana Teixeira e tem uma colocação da Daina Leighton. Vamos ver se o Jorge volta. Só um pouquinho. Voltou? Ativa o som, ativa o áudio, Jorge. Tá. Pronto.
Pronto. Mas você estava falando 200 famílias aproximadamente, né? Isso. E algo que era muito importante, Gal, era justamente assim esse entendimento de que a escultura ambiental, que era o subtítulo do restauro, não se dava no prédio da Bienal, né? Se dava justamente onde essas famílias estavam, essas famílias que estavam sendo apoiadas e mantidas pelo restauro, né? Então, acho que isso é interessante também do trabalho, né? Essa invisibilidade da ideia de escultura ambiental, que era algo que não acontecia no pavilhão, né? Mas acontecia nesse espaço remoto onde essas famílias estavam. Uhum. Mas, assim, acho que só para te responder, né? Diretamente envolvidas, a gente tinha uma equipe de cerca de 20 pessoas no restauro. Uhum. Sim. Ô, Jorge, tem uma pergunta da Ana Teixeira e ela diz o seguinte: Jorge, recentemente você anunciou que a série de leitura não terá continuidade por conta do material usado nos tapetes. Você pode falar um pouco sobre isso? Obrigado, Ana, pela pergunta. Realmente foi uma questão que me preocupou por bastante tempo, desde que eu visitei a fábrica e vi, né, como que os trabalhos, como é que os tapetes eram feitos. E eu acho que é interessante essa pergunta, eu acho por diferentes motivos, né? Uma delas pela questão mais específica, né, do impacto ambiental, né, daquilo que a gente faz, de a gente querer, se a gente se preocupa tanto com o que a gente come, né, e rastrear e que tenha que ser orgânico e que não venha de uma monocultura, né? Então a gente também acaba tentando rastrear todos os outros objetos, né, que nos circundam, e tentar buscar esse alinhamento ético. Eu acho que se trata, né, de um alinhamento ético mesmo, assim, né? Essa busca de entendimento, de visibilidade, de entendimento do impacto que a nossa vida e que o nosso trabalho tem na vida de outras espécies, de outras pessoas e de outros espaços, né? Mas eu acho que tem uma outra questão embutida nessa pergunta que me interessa muito também, que é o quanto que os trabalhos que a gente faz eles são sempre inacabados, né? Esse princípio de inacabamento que eu acho que se relaciona com a questão do educativo, né? Então, quando ele está exposto, quando a gente expõe um trabalho, continuá-lo, porque ele ainda é verde, né? Quando a gente expõe, é só um momento do trabalho, né? Tem ainda muitos momentos para além disso. E essa possibilidade da gente revisitar trabalhos antigos e refazer, ou até às vezes mesmo renomear trabalhos, né, a partir de novos insights, eu acho algo muito interessante. Eu lembro quando eu estava escrevendo sobre um trabalho que se chama Massa, que eu apresentei na Bienal de Havana de 2000, que se chamava Contato quando ele foi apresentado. Quando eu comecei a escrever sobre o trabalho, eu renomeei e disse que ele não era mais Contato, mas Massa, né? Então essa possibilidade de determinados continuam em processo e continuam vivos e passíveis de serem modelados e atualizados a todo instante. Alô? Eu não estou te escutando, Gal. Agora, tá? Tá. Acho que também tem a ver com aquilo que você estava falando lá no começo, né, do passo, quando você traz o Duchamp e a noção de continuação da obra, né? Tem um comentário da Dinah Layton, eu não sei se eu falei certo o nome, mas ela fala educar pelos 3 cérebros, né?
Bom, a Daina é uma grande parceira, colaboradora, ela coordena o educativo do MAN já há bastante. O Jorge está travando um pouquinho. Vamos ver se ele volta de novo. E o café mais tarde foi então também Jorge, a gente Oi? não te ouviu. Acho que tu tem que voltar um pouco, porque Tá me ouvindo, Gal? sim, super. Tá. Bom, a Daina é uma grande colaboradora e uma grande parceira, né? E companheira para pensar sobre todas essas questões do educativo, de um educativo vivo, né? Eu acho que quando eu respondi a pergunta da Ana Teixeira, eu trouxe essa dimensão do educativo enquanto esse ambiente onde a gente garante a sobrevida, né, da obra, garante que a obra se mantenha viva, né? Então, essa ideia dos três cérebros, adorei, já vou adotar. Ai, gente. Deixa eu tentar o 4G de novo. Vamos ver. Peraí. Wi-Fi, 4G, Wi-Fi. Voltou, Jorge. Jorge? Gente, eu acho que a gente vai ter que finalizar, porque o Jorge não está conseguindo voltar, infelizmente. E o que a gente pode fazer, eu posso. Voltou, Jorge? Você está sem áudio, Jorge. Desculpem, as questões técnicas estão atrapalhando, né? Alguém está sugerindo para você desligar a câmera para ver se melhora. Ah, boa. E aí acho que a gente responde a pergunta da Daina e depois eu copio aqui as perguntas das outras pessoas e você responde depois. Tá. E então a Daina, enfim, tem sido essa grande colaboradora, né, em pensar esse educativo vivo, né? A educação como matéria, que foi uma exposição que ela curou no MAN e que eu participei também com as leituras, com o café educativo. Então adorei a ideia dos três cérebros, já vou adotar. Acho que é isso, né, Jorge? Tem mais algumas perguntas, mas como a tua internet está oscilando, a gente consegue salvar aqui. Eu já vou dar um print para não perder ninguém.
Jorge, queria te agradecer. Sei que sua vida está cheia aí, mas muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todas e todos pela presença. Semana que vem a nossa conversa continua e vai ser com a Vânia Medeiros, a partir das 3 da tarde. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada, Jorge. Quer se despedir? Obrigado, Gal. Obrigado a todo mundo pela presença e pelas ótimas perguntas. Um beijo. Tchau.